Bom dia, paz do Senhor. Vamos orar então e avançarmos em conhecer mais a palavra de Deus para servirmos a Deus e a nossa família e os nossos de uma forma melhor. Amém? Vamos orar então? Soberano e eterno Pai, nós estamos na Tua presença neste momento, te agradecendo, Pai querido, por ter aberto os nossos olhos, por estarmos respirando. Te agradeço, Pai querido, por mais um dia de vida. Pai, eu te louvo, Pai querido, por ter dado graça de chegar até aqui e por essa oportunidade que temos de meditar na Tua palavra mais uma vez. Eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia sobre todos os que vão se achegar aqui para ouvir dessa palavra. Fala aos nossos corações, fala também, Pai querido, aos corações dos que chegarão depois e assistirão essa live de forma gravada. Pai eterno, dá-nos entendimento, abre-nos entendimento e dá-nos a Tua sabedoria, Pai querido, para que venhamos a entender, conhecer e principalmente aplicar aquilo que a Tua palavra nos ensina. É o que eu te peço neste momento e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, hoje nós vamos meditar num versículo que as pessoas gostam muito, e eu particularmente gosto muito desse versículo, mas ele tem algo aqui muito sério para nós entendermos. 1 João 4:18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha que interessante. Vamos lá então. Vamos fazer aqui um retrospecto, né? Estamos essa semana então fazendo esses devocionais especiais voltados para a questão da ansiedade. Nós começamos segunda-feira falando sobre o que ficar lembrando em relação ao passado. De não ficar lembrando das coisas ruins, daquelas coisas que vão nos dar medo, daquelas coisas que provocam trauma, das coisas que provocam dor. Nós precisamos lembrar daquilo que nos dá esperança, daquilo que nos lembra que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso e que Ele cuida de nós, assim como cuidou no passado. Muitas vezes a pessoa está tão ansiosa que ela não consegue nem ver as coisas boas que Deus já fez na vida dela no passado. Então, se não consegue, vai para a Bíblia e veja na história do povo de Deus o quanto Deus cuidou. Agora, no nosso plano de leitura que estamos fazendo e comentando, nós vimos Josué, e agora entramos no livro de Juízes, e vemos assim, mesmo na rebeldia, Deus cuidando do seu povo. Então, Deus cuida dos seus. Então, é importante trazermos à memória o que Deus já fez na nossa vida. Na terça-feira, nós vimos sobre a necessidade de colocar filtros na nossa mente, né? E quem não assistiu, assiste. Tá? São gravadas essas lives essa semana. Então, na terça, nós vimos a necessidade de colocar filtros na nossa mente e cuidar com o que pensamos. Lembrando que nós pensamos sobre o quê? Sobre aquilo que vemos, lemos, assistimos, ouvimos, sentimos, né? Em tato, tocamos, então nós pensamos nessas coisas. Então precisamos cuidar do que entra na nossa mente. E precisamos colocar o filtro, né? O filtro da palavra de Deus, está lá em Filipenses 4:8. E ontem nós vimos então sobre a questão da oração. E a oração é uma ferramenta de terapia que Deus nos deu, que Deus nos deixou para nós nos esvaziarmos das nossas sobrecargas e aprendermos a andar com a carga de Jesus, que é leve, né, que é um fardo leve. E hoje, então, nós vamos meditar nesse versículo de 1 João 4:18. No amor não existe medo. Então, olha só. Eu já falei, né, nessa semana, que a ansiedade é um processo mental. Então, eu não fui dormir bem e acordei ansiosa. Não é assim que funciona. A ansiedade, ela é produto de um processo mental criado ao longo do tempo. Então, com o tempo, nós fomos nos ocupando e nos preocupando com coisas que nos provocam medo. Então, é um medo que nós temos, esse medo, né? Tudo isso vai gerando preocupação, que esse excesso de preocupação começa a gerar ansiedade e que vira essa ansiedade ruim. Porque a ansiedade em si foi Deus que fez.
E Ele colocou em nós. Porque uma dose equilibrada de ansiedade faz bem, porque faz com que nós nos movimentemos. A ansiedade é sobre o futuro, então eu vou trabalhar, eu vou cuidar das coisas, porque eu tenho aquela dose, aquela pequena dose de ansiedade que vai fazer com que eu me movimente, com que eu trabalhe, com que eu busque melhorar as coisas, que não me deixa acomodada sem fazer nada. Então a ansiedade nessa pequena dose, ela é boa, porque foi Deus que fez. O problema da ansiedade é quando ela nos tira desse equilíbrio. Então a ansiedade é o quê? É para nos colocar em alerta. É para nos deixar ali, né, vigilantes. Só que é nos deixar em alguns momentos em relação a algumas coisas. Equilíbrio. Quando a ansiedade nos deixa o dia todo, o tempo todo em estado de alerta, preocupado, pensando, já saiu do equilíbrio, já não está agradando a Deus. Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida de paz. Uma vida baseada nas promessas de Deus. Uma vida firmada em Cristo. E para isso não tem como viver essa vida, né? Em João 10, João 10:10, Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, essa vida em abundância que Jesus fala, não é possível viver estando num estado de alerta o tempo inteiro, que é como a ansiedade nos deixa. Então, olha só, o que eu falo hoje, né? O que eu quero, o que eu sugiro, né? Que façam hoje é procurar a raiz do medo. É procurar entender por que da onde vem a sua ansiedade, né? Da onde vem a nossa ansiedade. A ansiedade, ela gera, é um processo mental que a gente não tem tempo de explicar aqui, e mesmo que não é uma aula de psicologia, nada disso, mas há uma necessidade de controle, né? A pessoa ansiosa, ela tem uma necessidade de controle muito grande. E geralmente essa necessidade de controle é na área da vida onde ela tem ansiedade. Então, precisa descobrir a raiz disso. Eu sou ansiosa. Ser ansiosa no quê? Sou ansiosa em tudo. Não tem como. Tem algo lá atrás que você precisa descobrir o que gerou essa ansiedade toda. Esse medo, né? Do que você tem medo? Então nós precisamos pensar isso. Do que eu tenho medo? Eu já passei por isso, né? A pior crise de ansiedade da minha vida, as maiores ansiedades da minha vida tinham a ver com vida e morte. Então eu tinha medo de perder as pessoas. Eu trabalhava na área da saúde, no Hospital das Clínicas em São Paulo, uma área de alta complexidade. Nos setores onde eu trabalhava, tinha 8, 10 mortes por dia. E eu via a situação das pessoas, que elas morriam muitas sem Deus, ou então a situação familiar, a situação social. E eu fui desenvolvendo muita ansiedade em relação a isso. Então, você passa a controlar, tentar controlar, né? Como é que você tenta controlar? Aumentando a segurança, cuidando da saúde de forma exagerada, né? Qualquer espirro, né? Qualquer coisinha já é motivo para ir no médico, para ir atrás de um remédio, para fazer 1 milhão de exames. Então, assim, saiu do equilíbrio, né? Saiu do equilíbrio, tá atrapalhando. E aí muitas outras coisas, né, de quem tem medo da morte acaba fazendo. Isso gera esse medo da morte, não era nem da minha morte, mas era da morte das pessoas que me eram importantes. Tudo isso vai gerar uma necessidade de controle tão grande. E aí quando você percebe que tem coisas que não consegue controlar, aí você vai ficando ansiosa. Tudo aquilo que te foge ao controle vai provocar ansiedade. Então, é importante, né, para conseguir trabalhar a ansiedade e colocá-la de volta no lugar dela, que é nessa pequena dose equilibrada que Deus fez, nós precisamos descobrir a causa do medo, nós precisamos descobrir o que está provocando essa necessidade de controle e que quando nós não controlamos gera ansiedade. Então, ansiedade é isso. E justamente a nossa consciência, ou até o nosso inconsciente, percebe que nós não conseguimos controlar tudo. E aí gera essa ansiedade. Lembrando que, né, a ansiedade tem níveis diferentes aí, como eu disse, tem essa pequena dose que ela é necessária, que foi Deus que fez, colocou em nós, mas nós precisamos entender
é que a ansiedade, ela é uma doença mental, então chega ao ponto de virar uma doença. Se não cuidar, vira doença. E como doença mental, ela pode prejudicar a saúde e a integridade da vida da pessoa que tem ansiedade, e ela também pode prejudicar a integridade da vida das pessoas que convivem com ela. Ou seja, se não cuidar, essa ansiedade pode sim causar problemas, danos, até alguns sem volta. Por que eu estou alertando isso? Se você está ao ponto de que não tem mais controle das suas ações, precisa procurar uma ajuda profissional. Se você já tem essa ajuda profissional, se você já faz uso de remédios, não é porque essa semana eu estou falando que a ansiedade tem a ver com a vida espiritual, que aí vai parar o tratamento, vai parar de usar remédio, vai parar tudo. Não. Tá? Vai trabalhar a vida espiritual para no momento certo parar com os remédios. Remédio para ansiedade, gente, ele ajuda a controlar essa questão da ansiedade gerar danos à integridade da vida da pessoa, né? Os remédios só servem para isso, eles dão uma segurada. Remédio para ansiedade, seja um medicamento fitoterápico, seja um medicamento de uso controlado, esses medicamentos, eles não resolvem o problema da ansiedade, a raiz da ansiedade. Eles seguram as reações da ansiedade. Entende? Então, assim, você pode estar tomando remédio para ansiedade há 10 anos e vai continuar tomando até o resto da vida. Se não procurar a raiz, né? Se não procurar aquilo que causou a ansiedade, vai continuar usando o remédio, porque o remédio não cura a ansiedade. Seja qualquer tipo de medicamento, não cura a ansiedade. O que vai resolver a ansiedade, o que vai colocar a ansiedade de volta para o seu lugar normal, é buscar a raiz, é buscar o que causou, é entender essa falta de controle, nessa necessidade de controle, e aí quando percebe que não consegue controlar tudo, gera essa ansiedade. É ir ver o que é que ocasionou, o que provoca esse medo tão grande. E aí trazendo, né, para o nosso contexto devocional, vida espiritual, onde que nós resolvemos os nossos medos? Com Deus. Olha o versículo, né? 1 João 4,18. No amor não existe medo. Então, quando nós estamos firmadas, baseadas, escondidas debaixo das asas de Deus, como fala o Salmo 91, nós não vamos sentir esse medo de terror, esse medo que o versículo aqui fala assim, que produz tormento, que é exatamente a situação da pessoa ansiosa, né? Da pessoa, não é uma pessoa ansiosa simples, sabe? Que tem muita gente que fala assim, eu sou muito ansiosa, e você vai ver, não é, a pessoa apenas criou um hábito de falar que é ansiosa por causa de alguma coisa, mas na verdade a pessoa não tem características dessa ansiedade toda, mas tem muita gente sofrendo. Eu tenho recebido muitas mensagens essa semana, sofrendo com ansiedade mesmo. E olha só, no amor não existe medo. A ansiedade, ela provoca tormento. A pessoa ansiosa, ela fica desperta, vigilante o tempo inteiro. A mente fica aqui procurando cenário, procurando situação do que pode acontecer. A mente fica procurando resolver todos os cenários possíveis, que não são reais. Nós vimos em Filipenses 4:8, a gente fica tentando resolver o que vai acontecer amanhã, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Na ansiedade, a gente fica imaginando possibilidades e encontrando soluções. Então, se faltar dinheiro, eu vou vender o carro. Se faltar dinheiro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Só que não faltou ainda. Hoje ainda tem, né? Hoje ainda tem comida na mesa. Ah, mas e amanhã? Daí a dose da ansiedade necessária que Deus fez. Eu vou trabalhar hoje. Hoje eu vou fazer algo de concreto para ter amanhã. Mas eu só vou ter amanhã mesmo se Deus permitir, porque senão pode acontecer tanta coisa que me impeça de ter o que eu estou planejando. Então eu tenho que estar muito firme em Jesus, muito firme em Deus, muito ciente desse amor de Deus aqui. No amor não existe medo. E o versículo 19 ainda fala, nós amamos
porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E é nesse amor de Deus que nós devemos estar baseados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu sempre falo, não é pouco amor, não. O amor de Deus não é pouco amor, não, é muito amor. Nós lemos o versículo de João 3,16 para os outros. Nós lemos para as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não servem a Deus. Só que nós não podemos esquecer que a Bíblia foi escrita para todos nós. Então o que está escrito aqui em João 3,16 é para todo o mundo. E para todo o mundo significa que eu estou inclusa. Então eu te sugiro ler e meditar em João 3,16 de forma bem individual. Pense, porque Deus, ao invés de falar porque Deus amou ao mundo, pense de forma individual. Porque Deus me amou. Olha que lindo. 1 João 4,19. Amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele me amou primeiro, mas Ele me amou de tal forma, de tal maneira, de uma maneira tão profunda, que Ele deu o seu Filho unigênito, que Ele deu Jesus. Para que Ele deu Jesus? Para Jesus vir aqui, se esvaziar dele mesmo, ou seja, abrir mão de agir como Deus aqui na terra. E Ele agiu, teve um comportamento de homem, viveu uma vida de homem, para mostrar para nós que é possível viver nessa terra, sim, e viver uma vida para Deus. Isso, lá em Filipenses 2 é isso, Jesus se esvaziou dele mesmo. Então é tempo de nós nos esvaziarmos, como eu falei ontem, através da oração, nos esvaziarmos das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas ocupações, de tudo aquilo que está atrapalhando, das nossas posições, dos nossos achismos, dos nossos egoísmos. E aí sim, com o coração não sobrecarregado, mas com o coração leve, poder servir a Deus e amar como Jesus nos ensina. Amar sem laço, amar sem peso, amar sem amarra, né? Sem nada prendendo. Amar de forma que realmente as pessoas possam ver Deus em nós. Deus deu seu Filho por nós, para sofrer como nós e nos mostrar que é possível viver de acordo com o que Deus ensina. E não só Ele viveu assim, mas Ele também morreu. Morte de cruz, que é considerada a pior morte que tem. Morte de cruz, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que eu, crendo, tenha vida eterna. Então Jesus é o caminho. Deus nos deu Jesus para que nós nos aproximemos de novo de Deus, para que nós tenhamos livre acesso a Deus. E esse livre acesso a Deus passa pelo amor. E nesse amor não tem medo. Então, quando eu estou debaixo desse amor de Deus, eu não tenho medo. Então, olha só, eu preciso hoje parar, avaliar, né? E quando eu falo hoje, não é exatamente hoje, quinta-feira, mas é nesse momento que estamos vivendo, separar um tempo para isso, tirar uns dias e refletir. A ansiedade, essa ansiedade toda que eu vivo, qual é a raiz dela? Por que eu fico ansiosa? Eu fico ansiosa quando eu não tenho controle de determinada coisa. Então tá bom. O que eu não estou conseguindo controlar e que está me deixando ansiosa? É reconhecer que eu não tenho domínio de de ser contaminada ou não? Que na verdade nós não temos, porque a gente pode fazer todas as coisas e ainda ser, né? Estamos muitas pessoas aí que tomaram todos os cuidados e foram contaminadas, inclusive. É isso que está provocando ansiedade? Então é a falta de controle disso? Eu não tenho como controlar se eu vou ser ou não contaminada? Eu não tenho como controlar a vida ou a morte? É isso? Então olha só, nós temos que ir na base. Se é isso que eu não tenho como controlar e isso está me dando ansiedade, eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de morrer? Por que eu tenho medo de morrer? Se eu falo que eu sirvo a Deus, que eu quero morar no céu. Entende que nós precisamos ir lá na raiz do problema? E se nós formos lá na raiz, a gente consegue descobrir
a origem do nosso medo e aí sim tratar isso e nos livrarmos dessa ansiedade que nos atormenta o tempo inteiro? No amor não existe medo, o versículo está falando aqui. No amor não existe medo, antes o perfeito medo, o perfeito amor lança fora o medo. Olha só, se eu estou nesse perfeito amor, o próprio amor lança fora o medo. Não tem espaço, não tem lugar para medo e amor juntos. Eles não convivem. Então, é basear a nossa vida em Deus. Mas olha só, é descobrir o medo. O que realmente te atormenta? A gente fala da ansiedade, mas ela é somente um resultado. Ela é uma reação ao medo. A ansiedade é reação ao medo. Então, precisa descobrir o medo. A maioria das pessoas que tem conversado comigo no particular sobre ansiedade, e que eu falo isso, a pessoa fala assim, eu nunca parei para pensar nisso. Nunca parei. Então é hora. É hora de pensar, né? A ansiedade, né, vou repetir, ela é o resultado de uma falta de perceber que eu não tenho controle em determinada área, em determinada coisa. E essa necessidade de controle, ela surge por conta de um medo. Então, medo da morte, medo de ser contaminada, medo de perder o emprego. Tudo isso vai causando preocupações, e tudo isso vai causando um processo mental tão acelerado de pensamento, de tentar avaliar todos os cenários, todas as alternativas, todas as possibilidades, onde eu vou encontrando soluções para esses cenários, soluções para essas alternativas que vão surgir na minha cabeça. E quando tem alguma coisa que não consigo ver como resolver, aí dá a crise de ansiedade. E isso está muito relacionado à nossa base, né? Lá ao início, é o nosso relacionamento com Deus. E aí eu vou falar sobre isso, né? Sobre esse relacionamento com Deus amanhã. Tem algo simples da gente entender que não é rápido de resolver, né? Como eu tenho dito sempre, a ansiedade não vem do dia para a noite. Você pode até me dizer, Janaína, mas eu nunca tive nada de ansiedade e ontem eu tive uma crise de ansiedade. Na verdade, a crise de ansiedade é o ponto agudo, sabe? Mas a ansiedade, ela não veio assim, em linha reta. Ela vem subindo. Quando chega aqui, no pico, dá essa crise de ansiedade que muitas vezes a pessoa precisa até de ajuda profissional naquele momento do pico. Mas ela não surgiu do nada, ela veio crescendo. Então é importante até para as pessoas que não se dizem ansiosas estarem atentas e seguirem, né, esse passo a passo que nós falamos durante essa semana, para não deixar que a ansiedade tome conta em algum momento da vida. E também para ajudar as outras pessoas que convivem com a gente, né, filhos, nesse mundo que nós estamos vivendo, é muito importante nós conhecermos o mínimo, mas entendermos pela Bíblia as formas de impedir que a ansiedade tome conta da gente, para ajudar com os filhos, ajudar com a família, ajudar com os nossos amigos. E olha, eu estou percebendo essa atitude em você, eu estou percebendo esse comportamento em você. Você está com alguma preocupação? Você está com algum medo? Você já está ansioso? Vamos cuidar para isso não acontecer? Vamos fazer tal coisa? E aí começar a aplicar esses passos que a gente vem falando por esses dias. No amor não existe medo. Então, ore, avalie, peça para Deus te mostrar da onde vem a sua ansiedade. Qual a raiz da sua ansiedade? Medo do que você tem? Nessa minha situação de ter medo de perder as pessoas, acabou se concretizando na minha vida, né? E aí não vou dizer que se concretizou porque eu pensei demais, nada disso. Simplesmente entendo que fazia parte do plano que Deus tinha pra gente, né? Que Deus tinha pra mim. Mas eu passei por isso. A situação de ver a pessoa doente, a pessoa se esvaindo, né? O câncer ali acabando com a pessoa. E eu comecei a criar cenários. E aí um dia os médicos se reuniram e me falaram, olha, pela medicina não tem mais o que fazer. Acabou, pela medicina no máximo 30 dias de vida. E eu desesperei.
Desesperei, porque aí eu tive um pico de ansiedade, tive uma crise de ansiedade absurda e quem olhava de fora não achava que eu estava ansiosa. Quem olhava de fora achava que fazia parte do momento que eu estava passando, sim, e fazia, mas até o ponto em que estava no equilíbrio, que estava no normal. A partir dali, tinha saído do normal, mas as pessoas não percebiam. Por quê? Porque eu usei justamente aquela ferramenta que o ansioso usa. A pessoa ansiosa, ela planeja muito, planeja muito, muito, muito. Então eu, naquela situação em que estava, eu saí planejando muito. Não, Deus ainda pode curar. Então, se curar, vou fazer assim, vai ser assado. Se curar, vai ficar internado até tal dia. Aí nós vamos para casa, aí vamos fazer assim, 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 assado. Ai, se Deus não curar, mas a medicina pode estar errada. Pode ter mais tempo. Ah, eu vou procurar tratamento. E aí pede aí 2, 3 dias, 4 dias no Google, que, né, o doutor Google, e a gente fica ali procurando alternativas. E eu cheguei ao cúmulo, né, o plano Z, a última letra do alfabeto, porque a pessoa ansiosa, ela tem plano A, B, C e D. E não estou dizendo que todas as pessoas que planejam são ansiosas, né? Planejar fazia parte da minha profissão na época. Eu era administradora, então eu precisava planejar. Mas eu trouxe isso para a minha vida pessoal para mascarar uma ansiedade absurda e para mascarar um medo que eu tinha de perder alguém. E aí eu cheguei ao absurdo de, nas minhas várias alternativas, a última letra do alfabeto era e se morrer? Ah, se morrer, né? Porque o ansioso ele não quer ser pego desprevenido. Essa é a verdade. O ansioso não quer ser pego desprevenido. Como ele tem medo do incerto, ele quer saber tudo, ele quer controlar tudo. Então o ansioso, ele não quer ser pego desprevenido. Então a minha última letra do alfabeto foi: se morrer, eu estou preparado. O que eu fiz? Eu fui no cemitério, eu fiz isso, gente. Eu fui no cemitério, comprei jazigo, comprei todas as coisas e deixei tudo pronto. Conversei, né, na época meu primeiro marido, conversamos, não assim dizendo, olha, a medicina falou que você vai morrer, porque desde o início ele disse que não queria saber do tratamento dele, né, não queria saber das alternativas, não queria saber de percentuais, né, chance de vida, nada, porque ele teve um câncer que quando foi diagnosticado só tinha 10% de chance de cura pela medicina, né? Então ele falou assim, olha, a partir de agora eu não quero mais saber nada. Nós conversamos assim, e se acontecer? Então eu conversando com ele, né, ele ainda consciente, conversando as alternativas, olha, daqui 6 meses, né, Deus vai curar, daqui 6 meses nós vamos testemunhar a cura e tal. E nessa conversa aí de 2, 3 dias, surgiu isso. E se acontecer, né, de você não... ele mesmo falou, na verdade, e se acontecer de eu não sobreviver a esse câncer? E aí, nessa situação toda, nós ali meio que na brincadeira e tal, nós conversamos, e ele falou assim, eu penso que deveria ser assim um enterro, eu penso que deveria ser assim um velório, eu quero ser enterrado no cemitério de tal jeito. E aí, dentro dessa conversa com ele, o que eu fiz? Eu fui e comprei. Eu comprei o jazigo, deixei tudo pronto. Do jeito que ele tinha falado. Mas era no cúmulo do meu desespero da ansiedade, sabe? Na crise da ansiedade. Eu não queria ser pega desprevenida. E aí eu comprei e deixei pronto. Deixei numa pasta no meu local de trabalho e o tempo passou. Os 30 dias da medicina não aconteceram, que a medicina falou que eram no máximo 30 dias. Foram 39 dias depois. Aconteceu. Aconteceu do jeito que eu tinha planejado? Não. A única coisa que aconteceu dentro do planejado foi usar aquele jazigo e todo o resto não foi. E aí eu tive outra crise de ansiedade, né? Depois do enterro, depois de tudo, na hora de voltar para casa eu tive uma crise absurda de ansiedade e que daí me jogou também, né? Porque a maioria das pessoas é assim, ela se divide em 2 grupos, ou ansiedade ou depressão. Mas tem um pequeno grupo, um percentual baixíssimo aí no meio que elas têm tendência a ter ansiedade e depressão, que é a pior situação porque dá curto-circuito na mente mesmo, né? Dá aquele chute que a gente fala, né? E eu estou justamente nesse percentual, que eu tenho tendência à ansiedade, como eu já tive, e também à depressão. E aí, nesse momento, na crise da ansiedade, por conta do luto, da ruptura e da dor emocional, né, da morte ali, eu entrei num quadro de depressão. E aí, nessa situação, eu quase morri.
eu quase morri, porque aí você vai para uma cama, você não come, não toma banho, não faz nada, e eu não tinha família aqui, né? Minha família veio para o enterro, tudo e foi embora, e nessa crise toda eu fiquei lá. E eu não morri, porque Deus me resgatou de lá. Então, assim, nós precisamos estar muito atentos. Nós não temos controle das coisas. A ansiedade é a necessidade de controle, né? Você quer controlar tudo, você não quer ser pega desprevenida. E aí, quando é pega desprevenida, quando acontece algo fora daquilo que a gente está controlando, dá a crise. E nesse momento da crise, do pico, dependendo da pessoa, ela precisa de ajuda profissional para contê-la. Porque senão ela vai, né, infligir danos à sua saúde ou a integridade da vida, né? Quando eu falo de integridade da vida, é de manter a vida ou acabar com a vida. Então, não é só o depressivo que pode tirar a própria vida, não. A pessoa ansiosa, num surto, numa crise de ansiedade, ela também pode fazer isso. É mais raro, é mais difícil e não é da mesma forma que o depressivo, mas ela também pode fazer isso. Ou ela pode fazer contra os outros. Então, no pico, na crise da ansiedade, muitas pessoas precisam de ajuda. Então, o importante é perceber assim, eu estou nesse ponto que eu não consigo mais controlar as minhas ações, eu preciso de ajuda profissional, eu preciso de aconselhamento também, aconselhamento espiritual, eu preciso de ajuda para voltar para o rumo. Mas, né, repetindo aquilo que eu falei no começo, medicamento não vai resolver a ansiedade. Aplaca, segura, mantém no controle as reações da ansiedade. Mas a raiz da ansiedade, o problema central da ansiedade, que é o medo, né, medicamento nenhum resolve. Precisa descobrir qual que é o medo e aí resolver essa questão do medo. Isso, amanhã nós vamos falar sobre isso, então, que aí é colocar exatamente no centro das coisas, do jeito que Deus quer e do jeito que Ele nos orienta dentro da sua palavra. Amém? Fique com esse versículo hoje. No amor não existe medo. E esse amor aqui não é amor do marido, não é amor da filha, não é amor da mãe. Não, este amor é o amor de Deus. Esse amor que, como eu li em João 3,16, tão grande, esse amor que é de tal maneira, que é tão forte, tão profundo, que deu o próprio Filho para morrer por nós. É nesse amor que nós devemos estar baseados. O medo produz tormento, o amor não. O amor produz vida e vida com abundância. Porque o amor ele está baseado no amor de Deus por nós através do seu Filho Jesus. Amém? E aí só, né, encerrando essa parte, pequena parte muito resumida e de uma forma muito superficial que eu contei, Deus me resgatou então da situação em que eu estava e aí eu fui entender tanto a questão da depressão como a questão da ansiedade e Deus me curou, Deus me ajudou eu voltar para onde, né, para a posição que Ele tinha me colocado de filha amada do Pai. E desde então eu não tive mais esses picos, né? Não tive mais esses surtos, tanto de depressão como de ansiedade. Mas é assim, né? Me considero curada hoje, mas todas as pessoas que já tiveram essa ansiedade ou depressão, a gente fica, a medicina fala uma janela imunológica, a gente fica com essa tendência, né, no nosso DNA de ter de novo. A gente fica com isso. Então, qualquer coisa, né, qualquer fraqueza que surgir, pode me levar para a ansiedade de novo, ou para a depressão. Então, o que eu preciso fazer? Tá sempre cuidando, né? Por isso que eu falei dos passos essa semana. Todos esses passos, né, oração, cuidar com o pensamento, tudo isso são cuidados que eu mantenho, que eu pratico isso continuamente. Não é de vez em quando, não. É todos os dias, né? Todos os dias eu cuido do que eu penso, que eu assisto, que eu leio, oração todos os dias constante, a oração do jeito que eu falei na live de ontem. Então isso é uma constância, tem que ser constante nisso, para não voltar àquele ponto de novo, tá? Porque a medicina explica isso, que quem já teve uma vez, tem possibilidade de ter de novo, então nós precisamos prevenir, cuidar, né, da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, para não voltar para aquele ponto. Amém?
Deus abençoe. Vamos orar novamente e fiquem com esse versículo no dia de hoje. Ore, medite e pense aí, né? Faça essa autoavaliação do que você realmente tem medo. E amanhã nós vamos então no foco disso, na raiz do medo. Amém? Deus querido e Deus amado, Pai amado, eu te agradeço por essa palavra hoje, eu te agradeço por essa oportunidade de falar do teu amor, do teu cuidado. Eu te louvo, Pai querido, eu te louvo porque me resgataste dessa situação onde eu estava. Ah, Deus querido, que com certeza eu não estaria aqui se tu não tivesse me resgatado daquela situação. Eu te agradeço pela vida de cada um que chegou até aqui agora ao vivo, e eu te agradeço também pela vida dos que assistirão depois. Trabalha, Pai querido, na vida de cada um, trabalha nas nossas vidas para que possamos realmente entender que no perfeito amor não há medo, que no teu amor não há medo, Pai, porque tu és Deus de amor, tu és Deus todo-poderoso, tu és Deus onisciente, tu sabes de todas as coisas, tu podes todas as coisas e é o único que pode controlar. E é o único que controla todas as coisas. Não só pode, mas é o que faz. Eu não sei o dia de amanhã, não sei nem daqui uma hora, mas tu sabes e eu sei que tu estás no controle e que estás cuidando de mim também. Eu peço nesse momento para que derrame, Pai querido, do teu amor e da tua graça na vida de cada um e que nós tenhamos um dia abençoado na tua presença, podendo viver hoje, Pai querido, melhor do que nós vivemos ontem, porque hoje temos mais certeza do teu amor e do teu cuidado. Eu peço e desde já agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.